Bom dia, pessoal. Então, hoje nós vamos estudar sobre a função do primeiro grau ou função afim, que é a mesma coisa. Então, a função do primeiro grau, ela tem a seguinte característica: f de x é igual a vezes x mais b. Esse f de x pode ser também y, tá? Se tivesse um y aqui, também era a mesma coisa, tá bom? F de x e y é a mesma coisa. Esse A, ele se chama coeficiente angular e o B se chama coeficiente linear. Esse A, ele pertence ao conjunto dos números reais. Ele só não pode ser zero. Por que que esse A não pode ser zero? Porque se o A for zero, você pegar assim, ó, 0 vezes x é zero. E se aqui for zero, não pode ser uma função do primeiro grau, entendeu? Porque por que a função do primeiro grau? Porque esse x aqui ele está elevado a 1. Por isso que é uma função do primeiro grau. Esse a, ele não pode ser zero. Ele pode ser uma raiz não exata, ele pode ser um número decimal, um número irracional. Ele só não pode ser somente zero. Porque se ele for zero, isso não será uma função do primeiro grau. Porém, isso aqui, ó, o b ele pode ser zero, tá? Quando esse b for zero, aí temos um caso particular da função afim. Olha só, quando o b for zero, o f de x vai ser igual ao ax, tá vendo? Quer dizer, quando o b for zero, o y vai ser igual ao ax. Tanto faz, f de x é igual a x, como y é igual a x, tá vendo? Agora, vamos lá, mais adiante. Então, vamos lá a exemplos para você entender melhor o que é coeficiente angular e coeficiente linear. Então, coeficiente angular, eu vou falar que é CA. Coeficiente linear, vou falar que é CL. Aí fala assim, quanto vale o coeficiente angular e o coeficiente linear de cada função a seguir. Quanto que vale? Para você saber é só olhar. Olha só, aqui é o A, tá? O A vale 2, coeficiente angular vale 2. E aqui é o B, que é o coeficiente linear, vale 5, tá vendo? Na letra B, o coeficiente angular, que é o A, vale. Aqui você não tem só um x, tá menos x, então vale menos 1, tá? Só tem um x menos 1. E o coeficiente linear vale menos 9. Letra C. Reparem bem, tá? Quem é o coeficiente linear? Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é aquele que tem o x, tá? O x pode vir sozinho ou pode vir acompanhado. Aonde tiver o x é o coeficiente angular, tá? Coeficiente angular que é o A. Às vezes costuma, quando tem concurso, confundir a cabeça das pessoas. Eles vão e trocam de lugar, tá? Não importa se está trocado. O que importa é que você saber que o x, que é o coeficiente angular, tá? Então, o coeficiente angular, que é o A, aqui está trocado de lugar, tá? Mais o x é o coeficiente angular. Aqui está menos x. Então, é menos 1. Então, o coeficiente angular é menos 1. E o coeficiente linear é igual a 7, porque o 7 aqui está positivo, tá? Olha aí a letra D. Quem é o coeficiente aqui? Quem é o x aqui? É 2 raiz de 5. Então, o coeficiente angular é 2 raiz de 5. E o coeficiente linear é menos 7, né? Vejam aí a letra E. Quem é que está acompanhado do x? É a menos raiz de 3, né? Então, o coeficiente angular vai ser menos raiz de 3, que o coeficiente linear é o 4. A letra F. Quem é o x? Quem é que está aí com o x? O x está sozinho. Quando o x está sozinho, ele vale 1. Então, é menos 1, coeficiente angular, e o coeficiente linear é menos 8. A letra G. Coeficiente angular vale menos 1 quarto, né? Por quê? Porque temos x em cima e 4 embaixo, significa 1 quarto, tá? Menos 1 quarto e coeficiente linear é 2 terços, ok? Então, zero da função do primeiro grau.
quando fala assim, determine o zero da função, ou calcule a raiz da função, é a mesma coisa, é você pegar a função dada e igualar a zero, tá? Qual é a função dada aí? Aqui poderia ter um y, tá? Podia ser y é igual a 2x menos 20, ou o próprio f de x, dá no mesmo. Você vai pegar a função dada e igualar a zero. Agora é só fazer os procedimentos de uma equação, né? E você vai achar a resposta. Aqui, o 2x continua à esquerda, é igual. Isso aqui, ó, menos 2, menos 20, está à esquerda. Vai passar para a direita, tá vendo? Quando você inverte o lado, inverte o sinal. Então, em vez de ser menos 20, vai ser mais 20. Aí, vou pegar esse 20 e dividir por 2. Por quê? Porque o 2 está multiplicando o x, então ele passa dividindo. Então, 20 dividido por 2 é igual a 10. Aí está a resposta. Essa aqui é fácil, né? Então, calcular o zero de uma função é a mesma coisa de você pegar a função, igualar a zero e fazer o cálculo, ok? Então, está aí. Dada a função f de x, que é igual a 2x mais 7, determine f de 1, f de 2, f de 3, f de 1 vezes f de 2, f de 2 menos f de 3. Então, na f de 1, é só pegar aqui, ó, no lugar do x, tá? Porque aqui na f de x, ó, no lugar do x, eu vou colocar quem? 1. Então, vai ser 2 vezes, em vez de ser 2x, 2 vezes 1 mais 7. 2 vezes 1 é 2, mais 7, 9. Agora, f de 2. 2 vezes, no lugar do x eu vou pôr 2. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 7 é 11. Agora, f de 3. 2 vezes 3 mais 7, que vai dar 13. Agora, pergunta, quanto que é f de 1 vezes f de 2? O f de 1 eu não achei que vale 9. O f de 2 eu não achei que vale 11. É só multiplicar. 9 vezes 11 é 99. Agora, f de 2 menos f de 3. F de 2 não é 11? Menos, quanto que é f de 3? 13. 11 menos 13, menos 2. Fácil, fácil, né? Então, pessoal, como encontrar uma função do primeiro grau? Aí está, sendo f uma função do primeiro grau, determine f de forma que ela passe pelos pontos 4, 3 e 6, 9. Então, foi dado aí 2 pontos e eles querem que você encontre a função do primeiro grau, né? Eles querem que você determine f de forma que ela passe por esses 2 pontos. Então, o primeiro passo, eu tenho que descobrir quanto que vale o coeficiente angular, que é o a. Para descobrir quanto vale o coeficiente angular, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Tá vendo? A fórmula é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Se você confundir e colocar o y1 aqui, ó, e o y2 aqui, não altere nada, tá? Tá certo do mesmo jeito. Você só não pode confundir e colocar o y no denominador e x no numerador, tá? No numerador tem que ser o y, denominador tem que ser o x. Só isso. Aí, você vai lá. Quem é o y2? Quem é o y1? O y2 é o 9. O y1 é quem? É o 3. Aí, você coloca lá 9 menos 3. Quem é o x2? 6. Quem é o x1? É o 4. 9 menos 3 dá 6. 6 menos 4 dá 2. Agora, você pega e divide. 6 dividido por 2 dá 3. Eu achei o A. Achei o coeficiente angular. E agora? O que eu vou fazer? Agora que eu achei o A, o coeficiente angular, eu vou encontrar o B agora, tá? Que é o coeficiente linear. Então, a função é desse tipo, tá? Pode ser f de x ou y, dá no mesmo. Então, aqui, ó. Y é igual a vezes x mais b. Aí, eu posso pegar qualquer um desses pontos, ou esse para fazer a substituição aqui, ó.
O primeiro, eu vou pegar o primeiro porque ele é menor do que esse. É melhor, dá menos conta. Então, o primeiro é x, o segundo é y, tá? Então, aqui, ó, no lugar do y, quanto que ele vale aqui? Ele vale 3. Vou pôr ele aqui. O a, quanto vale o a? Eu achei que ele vale 3, tá aqui. Quanto vale o y? Não, desculpa, quanto vale o x? Esse x vale 4. Vou colocar o 4 aqui, mais b. Aí vem, repete, 3 é igual 4 vezes 3, 12, mais b. Vou pegar esse b que está positivo, vou mudar ele de lado. Quando você inverte o lado, inverte o sinal, vai passar menos b. O 12 continua do mesmo lado, repete, o 3 está mais, vai passar para o lado direito com o sinal trocado, porque vai inverter, então é menos 3. Aí vou colocar menos b igual 12 menos 3, 9. Mas esse b não pode ser negativo. O que que eu faço? Vou multiplicar todos os dois por menos 1. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Então, b é igual a menos 9. Agora que eu sei quanto que vale a, o coeficiente angular, e eu sei quanto que vale b, o coeficiente linear, é só montar a minha função. A minha função, tanto faz colocar f de x ou y, tanto faz. Eu coloquei y é igual. Quem é o meu a? 3, então é 3x. Quem é o b? Menos 9. Então a função é y é igual a 3x menos 9. Tranquilo, né? Então, pessoal, antes de explicar a vocês como localizar pontos no plano cartesiano, eu vou explicar uma coisa. Olha só, aqui nós temos a reta do y, que é a vertical, chamada eixo das ordenadas, e aqui, ó, a horizontal, temos o eixo do x, que é chamado eixo das abscissas. Repararam que as duas aqui se cortam, formando retas perpendiculares, então aqui, ó, e aqui formam 4 ângulos de 90 graus. Aqui, repare, aqui no centro está a interseção das retas, tá? Elas se intercedem aqui nesse ponto. Aqui é o zero. Aí, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim vai. Para baixo, ó. Aqui é do y, né? Percebeu daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo, ó. 0, menos 1, menos 2, assim vai. Olha só, o eixo do x. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assim não tem fim. O eixo aqui à esquerda é 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim vai. Perceberam, né? Então, vamos localizar aqui o ponto A. Deixa o pincel pifou. O ponto A aqui. Vou pegar outro pincel aqui, deixa eu ver se aqui funciona. Ponto A. Reparem bem. Primeiro, eu vou usar sempre, você vai olhar o eixo do x e depois você olha o eixo do y, tá? Primeiro o x e depois o y. Agora aqui. Então, você olha aqui o ponto A, repara, o ponto A, ó, ele está aqui, ó, no 2 e no 1. O 2 não está no eixo do x, então primeiro vem 2. O 1 está no eixo do y. Então vai ficar aqui, ó. Esse é o ponto A. Qual é o ponto B? Vejam, o ponto B, onde está aqui está o B. Repare bem, ó, aqui está o ponto B, ó, está descendo até o 1 e está indo até o 2, ó. Esse 1 está no eixo do x. Como o x tem que vir primeiro, então vem o 1 primeiro, depois vem o 2. Letra C. Cadê o C? Tá aqui. Reparem bem, ó. Olha aqui o C. Aonde está o ponto C? Repara, o ponto C está bem em cima do eixo da coordenada y. Quando o ponto está em cima do eixo, tá? Então, o eixo y vai valer 1 e o x vai valer 0. Por quê? Ó? Se está em cima do eixo, ó, ele vai vir até aqui, ó. Então, nesse caso, o x é 0, o y vale 1.
ponto D. Vejam o ponto D, onde aqui está. Olha o ponto D, aqui já está, ele está bem em cima do eixo das abscissas, do eixo do X, tá vendo? Se está em cima do eixo do X e ele vem primeiro, é porque o X vale 3 e o Y vale 0. Está em cima do 3, já vai até aqui, vale 0. O ponto E. Ponto E, aqui está o ponto E aqui, reparem, ó. Tá ligando no -2 ao 2. Reparem que o -2 está no eixo do X. Então, vai ser -2 e o 2 está no eixo do Y. Então, sempre primeiro o X e depois o Y. Ponto F. Reparem, o ponto F aqui, ó, está de novo em cima do eixo do X, tá? Se está em cima do eixo do X, então o X vale -3 e o Y vale 0. Ok? A letra G. Olha só, cadê o ponto G? Aqui, onde está? Aqui o ponto G aqui está aqui. Reparem bem, ó. Ele está bem no eixo do Y. Se ele está no eixo do Y, é porque o X vai valer 0. Então, o X vale 0, o Y vale -2. Agora o ponto H. Vejam só, o ponto H está ligando ao 4 e ao -2. Reparem que o 4 está no eixo do X, das abscissas. Já que está no eixo do X, então primeiro vem o 4 e depois vem o -2. Letra I, reparem a letra I que é legal. A letra I está bem no ponto de interseção. O ponto de interseção, já foi falado, né? É 0. Então aqui, tanto o X vale 0, como o Y vale 0, porque está bem no ponto de interseção. Então, todos os dois valem 0, ok? Então, pessoal, olhem aí como é fácil você construir um gráfico de uma função do primeiro grau. Aqui no primeiro gráfico temos a função crescente e no segundo você tem uma função decrescente. Olha, quando que a função é crescente? A função é crescente quando esse aqui, ó, o A, coeficiente angular, é positivo. Quando ela é decrescente, quando esse A, o coeficiente angular, é negativo. Olha só, para você construir um gráfico de uma função do primeiro grau é fácil. Você precisa só descobrir dois números. Já está na cara, já está aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é o B, tá? O coeficiente linear. Ele vai estar no eixo do Y, tá vendo? Mais 6, você vai pôr aqui, põe o pontinho. Mais 6, põe aqui. Agora, você vai ter que descobrir o outro para colocar no eixo do Y. Para você descobrir, você vai ter que calcular a raiz dessa função. Olha só, por que eu coloquei o 6 no eixo do Y? É porque certamente o X vale 0, né? Mas como eu tirar a prova? Se eu pegar aqui, ó, no lugar do X eu colocar um 0, 2 vezes 0 é 0, mais 6, 6, tá vendo? Então, quando o X é 0, o Y é 6. Agora, vamos descobrir quando o Y é 0, quanto vale o X. Então, no lugar do Y, eu vou colocar um 0, e no lugar desse Y também vou colocar um 0, aqui, tá? No lugar do Y, eu coloquei um 0. E aqui no lugar do Y também coloquei um 0. Agora, é só achar a raiz e você vai descobrir quanto que vale X quando o Y vale 0. Então, está aqui. Isso aqui está positivo, eu vou passar, vou inverter o lado. Quando você inverte, eu inverto o sinal. Quando não tem sinal, o que é mais? Então, é mais 2x, passa para cá, menos 2x, é igual a 6. Vou pegar 6 e dividir por menos 2, porque 2 está multiplicando x, então ele passa dividido. 6 dividido por menos 2, menos 3. Olha a decrescente.
o mesmo esquema. Olha aí que o 2x está negativo, menos 2x. Você inverte para a esquerda da igualdade. Inverte o sinal, dá 2x positivo, que é igual a 6. Pega o 6 e divide por 2, porque 2 está multiplicando x. 6 dividido por 2 é igual a 3, tá vendo? Então, olha só, na função crescente, quando o y é 0, o x é menos 3. Você vai lá no eixo do x, coloca o menos 3, faz o pontinho, liga os dois pontinhos, fez a reta da função do primeiro grau, achou o gráfico. A decrescente é a mesma coisa, quando o x for 0, o y é 3 positivo. Você vai lá no eixo do x, no eixo dos positivos, coloca o 3, faz os pontinhos, ligou, fez uma reta, construiu o gráfico da função do primeiro grau. Viu como é fácil? Olha só que legal que fica o gráfico quando a função não tem o b, quando ela não tem o coeficiente linear. Olha só como fica. É bem assim, desse jeito. Olha que interessante. O primeiro aí é a função crescente, o segundo é a função decrescente. Reparem que aí y é igual a 2x. Você não tem o coeficiente linear, que é o b. Eu tenho só o coeficiente angular, que é o a. Nesse caso, olha, lembrando que isso aqui, tá, é uma função linear. É um caso particular de função afim, da função do primeiro grau, tá? Reparem que se eu colocar que esse y vale 0, o x vai valer 0 também, tá bom? Se eu colocar aqui, ó, que o x vale 0, o y também vai valer 0. Se eu pegar 2 vezes 0 é 0, tá vendo? Então, por isso, a reta vai passar bem no ponto de interseção do eixo x e do eixo y. Bem, olha só, tá vendo? No ponto de origem, ó. A reta vai passar, quando for crescente, assim. Quando for decrescente, ela passa assim. Olha aí como é que eu fiz a conta, só para vocês entenderem, tá vendo? Então, aí de repente tem aquele aluno que pergunta assim, se eu quiser construir esse gráfico de uma outra forma, tem como? Tem. Tem da forma mais penosa, né? Que é essa aqui, ó. Vou explicar para vocês agora. Olha só. Você pode atribuir valores qualquer para x, tá? Qualquer valor que você quiser. Sempre eu atribuo 1, 2, 0, menos 1, menos 2. Por quê? Para o gráfico ficar pequeno. Porque se eu colocar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai ficar um gráfico enorme, né? Haja folha de caderno, né? Então, eu coloco só até 1, coloco 1, 2, 0, menos 1, menos 2. Aí você vai lá, só substitui, ó. Quando x vale 1, aí no lugar do x você põe 1, 2 vezes 1 é 2. 2 mais 6, 8. Quando x vale 2, 2 vezes 2, 4. 4 mais 6, 10. O y vale 10. Quando x vale 0, 2 vezes 0, 0. 0 mais 6, 6. Então, quando x vale 0, o y vale 6. Quando x vale menos 1, 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 mais 6, mais 4. Então, quando x é menos 1, o y é 4. Quando x vale menos 2, menos 2, 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 6, mais 2. Então, quando x vale menos 2, o y é 2. Aqui, na função decrescente, o mesmo esquema, tá? Aqui o a tá negativo, então, vou colocar o seguinte, ó. Quando x for 1, menos 2 menos 1, 2, o quê? Negativo. Menos 2 mais 6, 4. Então, o y vai ser 4. Quando o x é 2, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 mais 6, 2 positivo. Olha só. Quando o x for 0, menos 2 vezes 0 é 0. 0 mais 6 é 6. Quando o x for menos 1, olha só. Menos 2 menos 1, menos 2 vezes menos 1, dá o quê? 2 positivo. 2 mais 6, 8. Quando x for menos 2 vezes menos 2, dá mais 4. Mais 4 mais 6, mais 10. Então, o y vai ser 10. Aí você vai lá, é só colocar lá e ligar os pontinhos no gráfico e está feito o gráfico, ok?
Então, olha só, pessoal, obtenha a equação da reta que passa pelo ponto 4 e 10 e tem coeficiente linear igual a 2. Então, quer dizer que o B é igual a 2, né? Já que o B é igual a 2, vou pegar aqui, ó, a função é desse tipo, né? Y é igual a x mais b. Nós temos o coeficiente linear e temos dois pontos aqui. O que nós vamos fazer? Vou pegar aqui, ó, no lugar do y, ele não vale 10, vou colocar 10. No lugar do a, não tem ninguém, então vou repetir. Quem é o x? 4, você coloca 4. E o b, que é o coeficiente linear, vou colocar 2. Agora, 4 vezes a, 4a, né? Vou repetir o 10, mais 4a mais 2. Aqui tá mais 4a, passa invertendo, vai inverter para o outro lado com o sinal contrário. Se tá mais 4, passa menos 4a. 2 continua do lado dele, não muda, continua o mesmo sinal. O 10 tá positivo, vai mudar para o outro lado, inverte o sinal, menos 10. Vou colocar menos 4a é igual 2 menos 10, menos 8. Vou pegar menos 8 e dividir por menos 4, porque 4 está multiplicando a. Menos 8 dividido por menos 4 é igual a A. Então, agora eu achei o A, que é o coeficiente angular. Agora, é só substituir. Y é igual. Coeficiente angular é 2, 2x. E quem é o B? O B aqui é o 2. Então, achei a equação da reta. Y é igual a 2x mais 2. Só isso, ok? Vejo esse problema aí, ó. Quem acertar vai ser premiado. Os óbitos causados pelo coronavírus em X dias no mês de maio de 2020 em Minas Gerais é dado por uma função expressa pelo gráfico a seguir. Aí está o gráfico, tá vendo? Aí vem embaixo, ó. Nessas condições, o total de 66 óbitos causados pelo coronavírus em maio corresponde a 2 dias, 3 dias, 5 dias ou 10 dias, ok? Vamos ver quem acerta.